Hoje, na 21ª semana de gestação, eu decidi gravar um vídeo de forma diferente. Ao invés de apenas relatar o que eu estou vivendo, eu quero contar para vocês uma história que me marcou profundamente e que de alguma forma se conecta com esse momento da minha vida. Em 2024, a minha avó querida, Marta, mãe do meu pai, faleceu. E a notícia me atravessou como uma onda que a gente não esperava. Porque ela era muito forte, muito viva, e eu acho que ninguém estava preparado para sua partida. A gente conversava todos os dias, a gente era muito próxima. E eu tenho muito dela em mim, especialmente essa coragem de não recuar diante da vida. Ela era firme, direta, sem medo de enfrentar o que viesse. Quando eu recebi a notícia, eu fui para Araxá, para o velório, e depois da cerimônia, nós fomos todos, da família, para o apartamento dela. E quando eu entrei no apartamento, eu senti uma coisa muito estranha. Era como se algo me chamasse, mas eu não sabia o que era. Então eu comecei a entrar nos quartos, a abrir as gavetas, a mexer em caixas, sem saber exatamente o que eu estava procurando. Eu só tinha certeza de que havia algo reservado para mim, mas eu não sabia o quê. E isso é uma coisa que eu nunca fiz. Eu nunca fui de mexer nas coisas dos outros, nunca. Eu nunca abri o armário da minha mãe, por exemplo, para olhar as coisas dela e para ver o que ela comprou de novo e nada, eu nunca fiz isso, nem com a minha mãe, nem com as minhas amigas. Não faz parte de mim. E eu comecei a sentir algo muito estranho a partir daquele momento. Parecia um movimento que acontecia além de mim e que me fazia abrir as portas, mexer nas gavetas do apartamento da minha avó, procurar alguma coisa que eu não sabia o que era. Até que eu cheguei a uma cômoda que o meu avô Djalma tinha feito com as próprias mãos. E no fundo da última gaveta, eu encontrei uma sacolinha de plástico fosco, não dava para ver o que estava dentro. E quando eu vi aquela sacolinha, eu tive certeza que era aquilo. Era uma sacolinha que estava amassada, não era nova. Ela era uma sacolinha surrada já. E eu peguei a sacola e fui para a sala. E aí quando eu cheguei na sala, estavam os meus tios, estava o meu pai, estavam os meus primos. E a minha prima Laura falou assim: achou o que você estava procurando? Que nem você sabia o que era? Eu falei: achei. Tá aqui dentro dessa sacola. E eu abri ali na frente de todo mundo. E era isso aqui. Era esse paletózinho e esse gorro que a minha avó tinha feito de tricô pra mim. Só que até então eu não sabia que era pra mim. Mas naquele instante, quando eu abri, a Laura, minha prima, desabou. Ela começou a chorar. E ela falou assim: a vovó me mostrou por FaceTime esse conjuntinho quando ela terminou de fazer. E ela disse que era para você, que no momento certo ele ia te encontrar. E esse momento chegou. E hoje, vivendo essa fase tão maravilhosa da gravidez, onde eu sinto o meu filho mexendo o tempo inteiro dentro de mim, eu entendo que nada na nossa vida é por acaso. Eu entendo que ele já estava sendo esperado, sonhado e vestido de amor, até mesmo pela minha avó, antes mesmo dele existir. E outro dia eu fui dar uma palestra e eu escutei muitas mulheres compartilharem relatos sobre o medo da amamentação, por exemplo, do puerpério, dos desafios que vêm depois que o bebê nasce. E eu entendo esses sentimentos, mas tem uma coisa que eu aprendi, e eu tenho repetido isso para mim inúmeras vezes, e eu falei isso para elas durante a palestra. A gente não pode viver no medo, porque quando a gente escolhe viver no medo, deixamos de viver esse momento, que é o momento presente. E a presença do filho agora, os movimentos
que eu sinto aqui dentro de mim são um convite diário para viver o aqui, agora. Porque é aqui que a vida acontece. É aqui que o amor dele, esse amor que está sendo construído, o amor da minha avó, da minha família, a coragem que a minha avó me deixou e a força que nasce em mim como mãe, é nesse momento presente que tudo isso se encontra. Hoje, na 21ª semana, eu consigo compreender que se você deixar, se você permitir que o medo te atravesse, o medo de algo que não chegou, algo que está no seu futuro, que na maioria das vezes você não tem controle, não exerce controle. Você trava o que está acontecendo no dia de hoje e deixa de aproveitar o momento mais maravilhoso da sua vida, que é o agora. Um beijo para vocês.